Bom, eu vou falar brevemente, né, sobre a parte da carne bovina. A BIEC hoje está com 26 frigoríficos associados. Esses 26 frigoríficos representam mais de 95% da exportação de carne bovina do país. Esse ano ele começou mal para a gente, né? Não sei se vocês lembram, mas exatamente há um ano atrás, 10 de dezembro de 2012, o Ministério da Agricultura anunciava um caso atípico de BSE no norte do Paraná, né? E esse caso gerou alguns embargos à carne brasileira em mercados importantes para a gente. Então a gente começou 2012 já com essa luta aí de ter que explicar para o mundo inteiro o que estava acontecendo aqui no Brasil, apresentar a nossa defesa, né, porque foi um caso de 2010 que foi anunciado em 2012. Durante esse tempo todo a amostra ficou em análise, sendo descartadas hipóteses aí de outros tipos de doenças nervosas. Então a gente começou o ano com essa notícia que foi muito ruim, não tanto, né, comparado com o problema de aftosa que nós tivemos em 2006, por exemplo. Numa semana a gente tinha perdido 80 mercados, né? Esse caso do ano passado foram 11 países que apresentaram alguma restrição à carne brasileira. E a gente trabalhou desde o começo do ano para ir resolvendo isso paulatinamente, né? Negociando com esses mercados todos. Viajamos para vários países, em quase todos os continentes, para tentar resolver esses embargos. Mas no final, agora, há uma semana atrás, a gente anunciou um recorde das exportações brasileiras de carne bovina, né? Foram 6 bilhões de dólares que nós exportamos em 2013. E isso é um crescimento que a gente vem notando, né? O Brasil vem crescendo nas exportações de carne bovina desde da década de 90. Alguns fatores contribuíram para isso, né? A estabilização da economia em 94, a vaca louca que tirou a Europa do mercado em 96 e depois em 2001. O Brasil, a Europa era uma exportadora de carne, passou a ser uma importadora líquida de carne. O Brasil começou a fornecer carne para a Europa e fornecer carne para mercados onde a Europa exportava, a Rússia, o Oriente Médio. A gente aproveitou uma onda de crescimento econômico mundial durante essa década toda, de 98 a 2008. A demanda mundial por proteína cresceu e nesse período todo as indústrias se profissionalizaram, se consolidaram, se internacionalizaram também com o apoio do governo brasileiro através do BNDES, né? Foi uma estratégia de governo do Estado. Quando a gente olha, por exemplo, a soja, o Brasil é um grande produtor, um grande exportador, mas as grandes traders, grandes empresas de soja são todos americanos, né? A Cargill, Bunge, ADM. E o governo brasileiro enxergou na proteína animal a oportunidade de se criar também multinacionais que dominassem o mercado da carne no mundo. E isso aconteceu nesse período, né? Esse crescimento todo ele foi interrompido pela crise financeira em 2008, então deu um baque nos mercados, houve uma queda da exportação de 2008 para 2009 e aconteceu um fato interessante também. Depois de 2009, o câmbio mudou, né? O câmbio até então tinha sido favorável às exportações. Em 2009, 2010, o real se valorizou muito e ficou mais difícil exportar. A gente perdeu um pouco de competitividade. O Brasil continuava crescendo em faturamento, mas o volume exportado diminuiu, né? Em 2007, por exemplo, que a gente exportava era quase um quarto da produção brasileira. Isso caiu para 16%. Então, esse volume que deixou de ser exportado foi absorvido no mercado interno, que também estava em crescimento durante esse período, né? Então, o brasileiro também estava ganhando melhor, comendo melhor, e consumo de carne é diretamente proporcional à renda per capita dos países, né? Quanto mais renda tem, mais consumo se tem de proteína. Então, o mercado interno cresceu.
né? E, como eu falei, a gente vinha crescendo no faturamento, o volume vinha caindo. E isso se inverteu no ano passado. Então, em 2012, a gente voltou a crescer em volume, voltamos a crescer também no faturamento. Em 2012, bateu o recorde anterior. Em 2008, a gente tinha exportado 5,4 bilhões de dólares. Em 2008, foram 5,7 bilhões de dólares. E esse ano, já em novembro, a gente já passou dos 6 bilhões. Né? Provavelmente, a gente vai fechar o ano por volta de 6,5 bilhões de dólares. Então, nós retomamos alguns mercados daqueles que tinham embargos, né? Ainda existem mercados importantes para a gente retomar, como a China, a Arábia Saudita, que estão em negociação. E a nossa previsão para o ano que vem é de continuar esse crescimento, né? Então, foi um crescimento contínuo, exceto pela crise financeira em 2008, a gente pretende que esse crescimento continue, né? As previsões da FAO e da OECD é que o comércio, a exportação mundial de carne, das 3 carnes combinadas, deve passar de 30 milhões de toneladas em 2020. Esse aumento de consumo, o aumento da demanda, mais da metade dessa demanda vai vir da Ásia, onde a China tem um peso muito grande, mas você tem países como a Indonésia, Taiwan, Tailândia, que estão entrando agora, onde tem um aumento de renda, onde as pessoas estão começando a consumir mais. Então, a Ásia é mais da metade desse aumento de consumo. E a América Latina, onde o Brasil, obviamente, também tem um peso muito grande, responde aí por mais de 20%. Né? Então, Ásia e América Latina juntos são 74% do aumento de consumo de proteína animal nos próximos 10 anos. E o Brasil, entre os concorrentes que produzem carne bovina, é o que está melhor posicionado para atender essa demanda. Então, é possível que grande parte dessa demanda seja atendida pelo Brasil. Por quê? A gente olha os concorrentes, então quem são os grandes exportadores de carne do mundo? Nós temos os Estados Unidos, que são grandes produtores, grandes exportadores, mas são grandes importadores também, né? São um dos maiores importadores do mundo. Os Estados Unidos estão vendendo carne basicamente no Japão e na Coreia do Sul, que eram mercados que eles tinham perdido em 2003 também por conta de BSA, que foram retomando nos últimos anos. Eles tiveram problemas, tem uma competição de espaço lá com o milho, né, principalmente, e eles tiveram problemas muito grandes com seca nos estados produtores. Então, os Estados Unidos, esse ano, eles estão com o menor rebanho desde 1973. Então, vai ser muito difícil para eles manter a posição de grande exportador, atendendo demanda doméstica. Eles estão trazendo animais vivos do México, carne também, do Canadá também. Então, existe um fluxo de comércio muito grande ali entre os países ali na América do Norte. E existe um processo de abertura de mercado para a carne in natura do Brasil. Eles completaram uma análise de risco em 2010 para a febre aftosa. Essa análise de risco possibilita que 14 estados brasileiros possam exportar carne in natura para os Estados Unidos. Isso está para ser colocado em consulta pública pelo SDA. Só precisava de um empurrãozinho político ali que a gente esperava que tivesse acontecido na visita da Dilma, que foi cancelada. Mas, enfim, está em processo e está mais próximo do que a gente imagina essa abertura de mercado. Isso interessa para a gente porque eles precisam de um produto que a gente tem de sobra, que é dianteiro magro para fazer hambúrguer. O brasileiro, no mercado doméstico, ele consome mais traseiro do que dianteiro do boi. Então, sobra dianteiro que a gente tem que vender na Rússia, no Egito, em mercados. E Estados Unidos é uma excelente alternativa para isso. Então, quanto mais os Estados Unidos exportam carne, mais eles precisam importar também, e a gente também pode acessar esse mercado. A Austrália é um grande exportador, terceiro maior exportador do mundo. Eles têm uma exportação que é estável nos últimos 10 anos, quer dizer, eles estão no limite do que eles conseguem produzir e exportar. Eles têm sérios problemas com
eles têm muito espaço, mas não tem água, né? Eles têm lá em regiões onde você tem uma vaca e um bezerro para cada 30 hectares, pelas condições naturais australianas. Então, é muito difícil para eles aumentar o que eles já produzem, o que eles já exportam, né? Eles acessam também Japão e Coreia do Sul, que são os grandes importadores ali da Ásia, e a China tem mostrado um apetite muito grande. As exportações australianas para a China aumentaram mais de 300%, né? Então, e ainda existem todos os países do Sudeste Asiático, onde a Austrália hoje atende com um volume muito limitado, né? A Indonésia é um deles. A Austrália tem quase que a exclusividade no mercado indonésio. São 280 milhões de pessoas, com um consumo per capita que é muito baixo. O consumo do indonésio hoje é de 3 quilos de carne por habitante por ano. O brasileiro come 38, é mais de 13 vezes mais, né? Então o indonésio, quando ele aumenta a renda dele, ele quer comer mais carne, e a Austrália não vai conseguir atender essa demanda. O Brasil pode entrar aí. A gente está brigando com a Indonésia para conseguir abrir o mercado lá. É um processo que está difícil, a gente está estudando acionar o AMC para conseguir essa abertura de mercado, mas a gente tem relatos da mídia indonésia sobre aumento nos preços de carne, sobre contrabando de carne e todos os problemas que isso tem gerado lá. Então existe uma vontade do Poder Executivo na Indonésia de abrir o mercado, mas isso depende do legislativo deles para acontecer, né? Então, a Austrália, como eu disse, não consegue atender sozinha essa demanda que está aparecendo na Ásia. A gente tem a Índia aparecendo, por surpresa, aí, como o quarto maior exportador do mundo, né? O que a Índia exporta hoje é carne de búfalo. Eles têm uma lei federal que impede o abate de bovinos por razões religiosas, mas búfalo não tem problema. Então eles estão matando búfalo, eles passam recolhendo isso em pequenas propriedades, né? Esse búfalo é o trator dessas propriedades, ou é usado para leite, quando vira descarte, e eles levam isso para frigoríficos. São muçulmanos que detêm os frigoríficos, são donos dos negócios de frigorífico, e eles vendem para mercados muçulmanos de baixa renda, né? E apesar disso, a Índia está vendendo carne no Vietnã, nas Filipinas, em alguns países do Oriente Médio, né? Mas nós não vemos, não enxergamos a Índia como uma ameaça. A Índia é um produto de muito baixa qualidade, muito baixo preço também, né? Mas não nos interessa competir com a Índia por esses mercados. A gente tem que trabalhar para acessar mercados que paguem mais pelo nosso produto, né? Eu tive, mesmo nos mercados onde Brasil e Índia vendem carne, isso vai para segmentos diferentes da população. Quer dizer, eu estive na Argélia também recentemente, e a carne brasileira, a Argélia é um grande mercado para a gente, e a carne brasileira abastece hotéis, abastece os caterings dos campos de petróleo, e a carne indiana abastece a população local, mão de obra, né? Tem muita gente da própria Índia, de Bangladesh, do Paquistão, que vão trabalhar nesses países árabes. E são pessoas que ou eles pagam por essa carne ou eles não vão comer carne. Então não é uma competição direta com o nosso produto, e nem nos interessa vender carne mais barato só para brigar por esse mercado, né? O que a gente está tentando fazer é cada vez mais conquistar mercados melhores e deixar que mercados de baixa renda sejam abastecidos, por exemplo, pela Índia. E depois os outros exportadores que aparecem nessa lista, Canadá é um grande exportador, fez um grande acordo com a União Europeia, onde conseguiu cotas vantajosas, tarifas vantajosas para a carne canadense. Essa é outra preocupação para a gente, né? O Mercosul tem se provado incapaz de concluir acordos relevantes para o Brasil. Os únicos acordos que o Mercosul conseguiu terminar foram com o Egito, com Israel e a Palestina, eu acredito, né? E a negociação com a União Europeia
começou em 2004, foi interrompida, foi retomada em 2009, e agora o Itamaraty está otimista em relação à conclusão do acordo, né? Se realmente esse acordo for concluído, vai ser um bom sinal para o Brasil, um acesso melhor ao mercado europeu para a carne brasileira, que é hoje um mercado importante porque é um mercado para o qual a gente não tem alternativa, né? O Brasil vende os cortes mais caros da carcaça na Europa. Então, o filé mignon que você vende a $20 na Europa, você vende a 10 em Dubai. Então, a gente ainda precisa da Europa para valorizar esses cortes mais caros. E se a gente conseguir concluir esse acordo, vai ser um sinal muito bom. Se a gente não conseguir, provavelmente Canadá e se os Estados Unidos concluírem um acordo com a Europa, a América do Norte vai dominar o mercado europeu, né, que vem perdendo importância para a gente, né? 10 anos atrás a Europa era mais de 60% do que a gente exportava e hoje é 10% do volume que a gente exporta. Relativamente, os países em desenvolvimento ficaram mais importantes na nossa pauta aí da exportação. Canadá, Argentina, que seria outro concorrente do Brasil, né? Não precisa dizer muita coisa, a política intervencionista do governo argentino está praticamente arruinando a indústria da carne argentina, né? O rebanho argentino em 10 anos perdeu 10 milhões de cabeças. Os produtores argentinos estão abandonando a pecuária para se dedicar à soja e outras atividades que deem um rendimento melhor. Então, o governo argentino criou cotas para exportação, criou taxas para a carne ser exportada, tentando limitar a inflação no mercado interno, né, equivocadamente, mas fazem alguns anos já que a Argentina nem aparece na lista dos 10 maiores exportadores de carne bovina do mundo. Então, o Brasil, dentre esses concorrentes todos, é realmente um que está melhor posicionado para atender um grande mercado que está surgindo, né? Já somos o maior exportador mundial e podemos continuar a ser pelos próximos 20 anos, pelo menos, né? A pecuária no Brasil ela tem reduzido a área que ela ocupa. Áreas de pasto estão sendo transformadas em agricultura, em soja, cana e eucalipto, principalmente. Uma projeção que o ICONE fez para o uso da terra no Brasil fala que nos próximos 10 anos o Brasil vai precisar de 15 milhões de hectares para atender a demanda doméstica e internacional por produtos agrícolas. Soja, eucalipto e cana principalmente, mas outros produtos agrícolas também. Desses 15 milhões de hectares, 10 milhões vão ser pasto que vão se transformar em agricultura, né? E os outros 5 milhões estão sendo abertos aí nas últimas fronteiras, no Mato Grosso, no Maranhão, Piauí, Bahia. E a pecuária não tem perdido produção, né? Tem um espaço muito grande para crescer em produtividade na pecuária, ao contrário das commodities agrícolas, né? A soja já está num nível tecnológico muito grande, então para aumentar a produtividade de soja precisa de um esforço muito grande, né? Precisa aumentar a área também. Agora, para aumentar a produção pecuária, existem inúmeras tecnologias disponíveis que estão sendo aplicadas. Nos últimos 15 anos, a incorporação de tecnologia na pecuária aumentou muito, então a produtividade tem respondido, né? A gente, mesmo diminuindo a área, a produção da pecuária tem aumentado. E para o próximo ano, esse ano houve um aumento. Era para ser um ano onde os preços do boi estivessem em queda pelo último ciclo pecuário, né? Mas a demanda doméstica e o aumento da exportação fez com que o preço ficasse firme. E a gente acredita que no próximo ano isso pode continuar, porque a demanda doméstica vai continuar firme também, a demanda de exportação vai continuar aumentando.
Então, possivelmente, mesmo com um aumento maior de oferta de animais, os preços de boi se mantenham firmes também, né? Essa, por enquanto, é a previsão que a gente tem aí para o ano que vem. Certo? Tá. Fernando, agradeço. Paulo, por gentileza. Eu vou fazer apenas um complemento na... Vamos fazer a exposição agora sobre o mercado do boi e depois nós abrimos para perguntas tanto para grãos quanto para carnes. Acho que apenas uma questão complementar, né, na questão da pecuária. Acho que na parte da exportação, acho que a Índia, apesar de ser uma carne de búfalo, ela está entrando em determinados mercados que o Brasil vendia bem, como a Arábia Saudita, até boa parte do Oriente Médio nós vendíamos muito bem. Quando nós vemos a Índia vendendo carne bovina, ou seja, carne de búfalo ou de boi macho, seja o que for, nós vemos a Índia exportando para esses países que o Brasil também exporta, e sendo que a Índia tem mais de 2.000 casos de aftosa por ano, né? E nenhum desses países proíbe a entrada da carne da Índia nos seus países, no seu mercado, por conta da aftosa, né? Então, são detalhes sanitários que às vezes o Brasil é afetado, né? Mas esses mercados de carne mais barata não são afetados. E para a nossa pecuária, acho que nós estamos vendo, na verdade, uma grande mudança de perfil da pecuária brasileira, né? Quando nós falamos aqui em produtividade, em competir com essa soja, competir com essa cana-de-açúcar, competir com o próprio milho, nós estamos vendo que a área mais barata que nós temos para tomar é a área de pastagem, né? E quando nós temos as grandes áreas nobres de produção perdendo a área de pastagem, nós temos aí provavelmente para frente um colapso de oferta de matéria-prima, né? E a matéria-prima da pecuária chama-se bezerro, né? E o que nós vemos hoje, por exemplo, um bezerro de 800 a R$1.000 e escasso, né? Provavelmente já é um sintoma claro de que aí mais para frente nós teremos aí uma dificuldade muito grande de reposição, como já estamos tendo, né? Por conta dessas áreas que estão sendo perdidas, né? Áreas de criação perdidas, ou para cana-de-açúcar, ou para soja, ou para lavouras. Se nós, só para nós darmos um exemplo, a parte leste do Mato Grosso é um grande criador, né? Um grande centro de oferta de animais de reposição dessa região do Mato Grosso. E é uma região que nos próximos 10 anos será totalmente tomada pela soja e pelo milho, né? E nós estamos já entrando no Pará. Claro que o Pará é gigantesco, né? Tem grandes áreas, ainda tem uma grande pecuária, mas cada vez a pecuária está sendo empurrada para as áreas de terras mais baratas, mais ao norte, mais no meio ambiente conflitante, né? E os frigoríficos eles ainda estão mais para o centro-oeste e para o sul e sudeste, né? Então, essas dificuldades da pecuária, elas devem continuar e se acirrar um pouco mais para frente. E a mudança grande de perfil talvez a grande diminuição de oferta de gado de pasto e um aumento de confinamentos aí pela frente, que eu acho que é a única forma de nós ganharmos velocidade e produtividade em produção nos próximos anos. Basicamente, só para complementar.